Olá, o meu nome é José Bernardo e aqui estamos outra vez na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa Café com Joe ou Café com José, como queiram. Ah, Este, como sabem, é um programa de língua portuguesa. Iniciámos no ano de 2018, já lá vão, portanto, vamos no sétimo ano e estamos quase a graduar ah, com este programa, como eu já me tenho referido algumas vezes. No meu tempo havia o liceu e o ensino complementar e havia o ensino superior. Agora, portanto, é o ensino unificado, as coisas mudaram um bocado, mas, portanto, nós estamos quase a completar, no acabar o ensino complementar. Portanto, é o sétimo ano. Ah, na semana passada falámos o título da mensagem Vinde Ver, portanto esta mensagem foi tirada do Evangelho de São João e desenvolvemos esse tema, portanto foi a chamada de Jesus, os seus primeiros discípulos no mar da Galileia e portanto desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, a mensagem de hoje é o sangue do Cordeiro e portanto hoje na nossa igreja de facto há pessoas a darem sangue, portanto, e não é por coincidência que isto acontece também hoje. E esta mensagem foi tirada do último livro da Bíblia, do livro do Apocalipse. E para começar, vou já ler alguns versos dessa passagem no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Eu já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 12 e, portanto, é do verso 7 ao verso 11. E vou começar. A palavra de Deus diz-nos: Travou-se então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E este pelejava também juntamente com os seus anjos. Mas não prevaleceram e não houve mais lugar no céu para eles. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, o diabo, ou Satanás, como lhe chamam, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra, juntamente com os seus anjos. E ouvi uma voz clamar no céu: Agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos que os acusava dia e noite, diante de Deus foi derrubado. Eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque desprezaram as suas vidas até ao ponto de aceitarem a morte. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li aqui nesta passagem de Escritura, esta tirada do último livro da Bíblia, como eu disse, o título da mensagem é o sangue do Cordeiro. A visão de São João sobre, portanto, sobre a queda de Satanás ilustra o conflito entre Jesus e o demónio através da história. Depois da queda de Adão e Eva no paraíso, Deus disse que haveria hostilidade ou uma guerra entre a serpente e a mulher. E a Bíblia diz, no verso 15, disse: entre a tua descendência dela, esta esmagar-te à cabeça ao tentar mordê-la no calcanhar. Logo no capítulo 3 do verso 15, no primeiro livro da Bíblia, do livro do Gênesis. Por isso nós também entendemos o Antigo Testamento de uma nova maneira. Portanto, o objetivo através de toda a história era, portanto, Satanás querer derrubar portanto, a linha do Messias, que a linha que veio na linha do rei David e outros, desde Abraão, que portanto começou com o povo judeu e portanto foi um povo electo pelo Senhor para trazer o Messias, a salvação ao mundo. Portanto, deste modo Jesus não poderia, portanto, a tática do inimigo era que Jesus nunca, portanto, não triunfasse na cruz e, portanto, ele venceu, sim, a morte. Ele acabou quando foi a sua ressurreição de forma morta e assim venceu o inimigo. Portanto, o primeiro ponto desta mensagem é a vitória pelo sangue do Cordeiro, que é o título da mensagem. A nossa fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício, somos resgatados do reino de Satanás para o reino de Deus. Por exemplo, na Epístola aos Colossenses,
Paulo diz, ele livrou-nos, Jesus, do poder das trevas e transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Portanto, na Epístola aos Colossenses, que é como nos transferiu do reino das trevas para o reino das luzes. Também quando Jesus comissionou o apóstolo Paulo e disse-lhe: aos quais te vou enviar, aos pagãos, portanto, para lhes abrir os olhos e fazê-los passar das trevas à luz e da sujeição de Satanás para Deus. Alcançarão assim o perdão dos pecados e a parte que lhes cabe na herança, juntamente com os santificados pela sua fé em mim. Portanto, Jesus deu esta ao apóstolo Paulo, que disse que o ia enviar aos pagãos, portanto, e foi o seu trabalho, não somente aos pagãos. Ele normalmente ia às sinagogas e começava pelos judeus, e depois então ia aos gentios, aos pagãos, como se chamava, e portanto, e deu-lhe esta mensagem para também os trazer da mesma maneira como na carta aos Colossenses, de transferi-los do reino de Satanás para o reino, ou do reino das trevas para o reino da luz. Satanás pode fazer muitas acusações, e ele, como eu li nesta passagem de Escritura, sobre nós, pois todos pecamos e portanto, por isso ele nos acusa diante de Deus, mas Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus somos declarados inocentes. Toda vez que o inimigo nos acusa do nosso advogado, ou como Jesus Cristo declara que derramou o seu sangue por aquele pecado. E, portanto, outra passagem de Escritura, muito bem conhecida, por exemplo, na Epístola aos Romanos, no meio do livro, no capítulo 8, no primeiro verso, diz que não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Portanto, porque é que não há condenação? Porque ele pagou o preço pelos pecados. Por isso é que aqueles que acreditam nele não são condenados, porque passam da morte à vida, porque ele pagou o preço. Não nós que pagamos o preço. O nosso trabalho, ou a fé, é acreditar que no seu sacrifício que teve lugar há cerca de 2000 anos atrás. O segundo ponto da mensagem é pela palavra do testemunho. Através da história da Igreja, os seguidores de Jesus proclamaram o Evangelho e seguem proclamando em situações, especial em alguns países do mundo hoje, bastante perigosas e desprezando pelas vezes as suas vidas. Mesmo a morte não os impediu de dar testemunho acerca de Jesus. Está à minha mente o martírio de Estevão no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi o primeiro a ser martirizado pela sua fé, Estevão, e como eles, milhares através da história da Igreja. É certo que Jesus não chama a todos para derramar o sangue por ele, mas, por outras palavras, ele declara-nos que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, isto é, portanto, não a vida física, mas, portanto, como ele deu a vida por nós damos a vida, portanto, rendemos ao Senhor. Mas todos a chama para dar a vida, como eu disse, pelos nossos irmãos. Na primeira carta a São João, e ele explica exatamente isso. Nisto conhecemos a caridade. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Este amor não é barato e custa-nos o nosso tempo, o dinheiro e, portanto, tribulações, como os discípulos, como eu me referi a Estevão e outros que proclamaram o Evangelho através da história. E, portanto, não foi um trabalho fácil, não é ainda, mas, portanto, eles conseguiram, como eu disse, pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro, como nos diz no livro do Apocalipse. Fazer um resumo total desta mensagem, portanto, o conflito entre o mal e o bem, ou entre Deus e o demónio, Jesus, que está no mundo espiritual. Sabemos, porém, que as nossas batalhas pessoais têm grandes implicações no reino espiritual.
Mas mas este cósmico conflito não tem poder para nos intimidar, porque Jesus percorreu o caminho e, portanto, abriu o caminho para nós. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nem ninguém vem não ao Pai senão por mim. Portanto, é uma das maneiras, portanto, como é que ele obteve isso? Quando morreu na cruz, ele disse, portanto, que ele era o caminho para a eternidade, o caminho para o céu. Uh, por exemplo, eu estava a lembrar quando os 72, Jesus preparou os discípulos e tinha mais de 12 discípulos, tinha vários, especialmente quando estava na Galileia, e mandou-os em 72, como diz nos Evangelhos de São Lucas, dois em dois, em pares, como se costuma dizer, a proclamarem a mensagem do Evangelho a todas as casas e mesmo quando voltaram, pois os discípulos estavam cheios de alegria e disseram ao Senhor, mesmo os demónios nos submetiram. E Jesus disse, não vos alegrais muito com isso, alegrais-vos, antes pelo contrário, alegrais-vos, os vossos nomes estão escritos no céu ou na eternidade, portanto tendes um lugar já como marcado para vós. E depois disse, eu vi cair Satanás, como nesta passagem quando o arcanjo Miguel lutou contra portanto, o Satanás e os seus anjos e venceram, e eles caíram, portanto, vieram para esta terra e, portanto, nunca sabemos quando foi, mas Jesus disse que o viu cair como um relâmpago e, portanto, isso talvez antes de nós, da criação do homem. Portanto, há muitos anos, é um mistério que nós não sabemos tampouco. Ele disse, contudo, não vos alegrais, porque o Espírito vos obedeceram, antes por estarem os vossos nomes no céu. Santiago também na sua carta diz o mesmo, por outras palavras diz o mesmo, e diz na sua epístola, submetei-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E, portanto, fazer um ligeiro resumo desta mensagem. Portanto, esta mensagem, como eu disse, foi tirada do livro do Apocalipse, fala do sangue do Cordeiro, portanto, aqueles discípulos, ou nós vencermos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E não amaram as suas vidas mesmo até à morte. Portanto, é a base principal desta mensagem. Como eu disse, através da história da Igreja, muitos sofreram um martírio e, portanto, derramaram o seu sangue pelo nome de Jesus Cristo. Portanto, a outra parte, portanto, o sangue é que nos, portanto, não protege e, portanto, não há condenação. Como eu disse, tenho que beber um bocadinho mais de café. Não há condenação para aqueles que estão encorajados ou em Jesus Cristo, porque por isso mesmo foi quando como eu me referi no livro de Romanos, no 8º capítulo, verso 1, portanto, porque Jesus já pagou esse preço. E pagou também o preço por vós. O que é que eu devo fazer? Através da... Começou com João Batista, a mensagem qual foi? Arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo. E Jesus Cristo começou com a mesma mensagem, arrependei-vos. E os discípulos, quando começaram depois do Pentecostes, começaram com a mesma mensagem, arrependei-vos. Portanto, o que é que tem o arrependimento? Arrependemos dos nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos, o pagamento foi completo há cerca de 2000 anos atrás. Pela fé, acreditamos no sacrifício de nosso Jesus Cristo e pedimos que Ele nos produz os nossos pecados e que nos dê um lugar no seu reino eterno, para termos agora, nesta altura, uma relação pessoal com Ele e quando esta vida terminar, temos um lugar no céu, que Ele disse, eu sou o caminho, como eu me referi, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Ele é o caminho para a eternidade. E como eu disse, com uma prece como esta, Senhor, vem da minha vida, sou um pecador, tende piedade de mim, perdoai-me meus pecados e eu te quero ter uma relação pessoal convosco nesta terra e quando esta vida acabar no céu.
Este ano aqui nos Estados Unidos é um ano de eleições, quero especialmente orar para os candidatos, para o presidente de exercício e para todos aqueles que estão na campanha, que tudo vá decorrer normal, parece que já há umas anormalidades, mas que tudo vá decorrer até ao dia 5 de novembro, quando for a eleição do novo presidente dos Estados Unidos. Para todos, também o Presidente, o Senado, a Câmara dos Representantes, o Congresso, os governadores dos Estados, os presidentes das câmaras municipais, aqueles de vilas, os primeiros, os alcaides, como se diz em espanhol, também, e a polícia, os bombeiros, todos aqueles que exercem autoridade pública sobre nós, que a Bíblia é bem clara para que nós oremos por eles, portanto, que eles põem a sua vida em risco e aqueles também, portanto, que todavia seguem o vírus, pelo amor de Deus, já está muito melhor que o que estava há uns anos atrás, mas ainda siga e portanto, que Deus os proteja no seu dia a dia e no seu trabalho. E esta, portanto, foi a mensagem desta semana. E estaremos aqui de novo na próxima semana com outra mensagem em português e inglês. Até lá, que Deus vos abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in São Paulo Church in Brookfield, and we finish another message of our program Coffee de Joe, or Café com José, as you wish. This program started in 2018, and we are already in our 7th season, and this is a program or a message in Portuguese and English, and the purpose is to take the message of the gospel to everywhere, and we start here in the St. Paul Church in Brookfield, in Connecticut. This is in the United States, and this program is in Portuguese and English. My name is João Bernardo, and the last program we did was Come and See. This was taken from the Gospel of John, and was the call of Jesus to his disciples, and was the title of the last message, and we developed that message here. Today we have a new message. Today this message was taken from the last book of the Bible, the book of Revelation, and the title of message is the blood of the Lamb. And I'm gonna read a few verses from chapter 12, from 7 to 11, and the Bible says, and there was a war in heaven. Michael and his angels fight against the dragon, and the dragon and his angels fight back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He has hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice saying, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. And they overcome him, with Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their life so much as to shrink from death. The word of the Lord. As I mentioned in this passage of the scripture, the title of the message is The Blood of the Lamb. In John's visions about Satan's fall, illustrates the conflict between Jesus and Satan throughout history. That war starts right away when Satan tempted Adam and Eve, and they fall into sin. After the fall, God said to them, it will be like a war between the seed of the serpent and the human's offspring. So will be a war to this day, never changed. And he declared
to the serpent, this is taken from Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman and between your offspring. You shall bruise your head and you shall bruise his heel. This for the Genesis 3:15. We understand the Old Testament in a way, to realize that Satan's goal always to try to destroy the Messianic line. Or Jesus God chose the Jewish people to be the vehicle to bring the salvation to the world. Through Abraham to King David, and the line was our Lord by his earthly as the human descent from the enemy from the line of David, and the enemy always try fight that through all history. But Jesus overcome that when he died on the cross, not only when he died, but when he raised from the dead. So the first point of this message today, the saints' victory over Satan. That's the first point. And they overcome him, as I mentioned, Satan, by the blood of the Lamb. Our faith in Jesus' finished work in the cross are delivered from we are delivered from Satan's kingdom and to the kingdom of, from the kingdom of darkness to the kingdom of light. So the Bible says, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us to the kingdom of the Son he loves, in whom you have the redemption, the forgiveness of our sins. This from in the book from Colossians 1:13. Also in the book of Acts, this was the commission our Lord gave to the Apostle Paul. I am sending you to them. They are pretty much the Gentiles, but always the Apostle Paul always start to the Jewish people, as our Lord command them to try in the first synagogues, and when they reject, so you went to the Gentiles. And the Bible says, I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that you may receive forgiveness of sins and the place of those who are sanctified by faith in me. So again, was the message to the Apostle Paul to transfer again from the kingdom of the darkness to the light. So Jesus exposed clear the kingdom of darkness, especially when he start his ministry of deliverance of demons from the people, all kind possessed throughout Galilee. So he exposed that kingdom. Until then was unique, this kind of ministry Jesus introduced in this book ministry. Satan can make plenty accusations about us because all of us sin, but Jesus' blood makes us blameless in God's sight. Every time Satan accuses us, Jesus said, I shed that blood for that sin. For instance, in the book of Romans, right in the middle of the book of Romans, chapter 8:1, the Bible says, there is no condemnation, therefore, for those who are in Christ Jesus. Why is no condemnation? Because Jesus paid the price of sin. That's why it's no condemnation. And that's why when Satan accuses Jesus, can say, no, I paid that sin by my blood. The second point of the message, by the word of their testimony, and throughout church history, believers spoke out for Jesus when it was sometimes not popular or even in danger situation, and they, like the Bible says in Revelation, they loved not their life, suggests that even that threats did not intimidate them in relenting for proclaiming the message of the gospel of the invasion. And throughout church history, people they shed their blood for our Lord. The first one was Stephen, who you can read in Acts chapter 7, and throughout church history, thousands and thousands they really shedding the blood for the sake of the gospel. While the Lord don't call all of us, thank God, to martyrdom, but
He called us to lay our lives for our brothers, to lay down our life for our brother. The Bible says, for instance, in the First John, he said, "This is how you know that love is Jesus Christ laid down his life for us, and you ought to lay down our lives for our brothers." Such love cost sometimes our pride, our time, money, and our convenience, and he forced us to die to self, and every act of love endures and can change lives, even as God's love changed ours. So this means, to be a Christian costs most of the time, because we are the kingdom of darkness always fight the kingdom of light. That's when you become a believer, or we wish or not, you become in war against the kingdom of darkness, and that's why we are all that spiritual warfare. You are aware of that because you are transferred from one king to the other. And to do a conclusion of this message, the conflict between God and evil that rage in the heavenly realms, as in the spiritual realms, now we have a sense that our personal battles have great implications in the spiritual realms. But this cosmic war, you don't have to, put us too afraid or alarm us, because Jesus promised, He'll be with us through the end of the age, and He said, "I never leave you or forsake you." So He not only empower us by His Holy Spirit for us to fight the battles, but He promised He will be with us until the end of our journey in the earth, or if He comes to the earth before we die. For instance, when Jesus in this public ministry was training His disciples in Galilee, He sent 72 of His disciples to proclaim the message throughout the villages of Galilee, towns and villages of Galilee. And their disciples, they so full of joy, and when they returned to the Lord, and they said, "Lord, even the demons submit to us," and they are full of joy. But Jesus said, "I saw Satan fall like lightning," as I mentioned in this passage, when the Michael, the archangel, fought with the angels. So the Satan and his angel throw down to earth. We don't know, maybe probably before the creation of dawn, we don't know, but Jesus in the Gospel of Luke says, "I saw Satan fall like lightning from heaven." But He said to the disciples, "Don't rejoice about that. Rejoice, yes, because your names are written in heaven." James said, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you." And rejoice and resist, an unbeatable combination. So this was the message, just give the 3 points. The disciples, they overcome with the blood of the Lamb, the word of that testimony, and they don't even clinch to their lives even to death. So happened through all these 3. So you overcome Satan when you proclaim God's word, and you give the testimony of what Jesus did for us in the cross. So we don't have to die as a martyr to proclaim that. But through the church history, as I mentioned, thousands and thousands, they gave their life for God's sake, and through this day. And that's why we have the access to God, because Jesus shed His blood about 2,000 years ago, and the penalty for our sins. So what you need to do, you need to repent. Throughout the Bible, start with John the Baptist. When he start proclaiming, the Messiah, he prepared the way to the Messiah. His message was repent and be baptized. He baptized people in the Jordan. Jesus started the message the same way: repent, because the kingdom of heaven is near. And the disciples after Pentecost, Peter and the others, start the same way: repent. Why we have to repent? Because all of us have sinned. Jesus paid the penalty. When you accept His forgiveness, accept His redemption, we really being cleansed from our sins, and the Bible says, and we have a place, as I mentioned in this message, in this eternal kingdom.
like a prayer like this: Lord, have mercy on me, a sinner, and forgive my sins, and I want to have a place in the eternal kingdom, and then I want a personal relation with you in this life. And also, I want to pray special today for this nation. We are in election year, and all this. I pray to the Lord to be a peaceful and quietness through the end of until October the 5th, and I pray special for the president. Now is still in exercise. The candidates for in the election, and I pray for all the branches of the government, for special for the Senate, Congress, House of Representatives, the governors of the states, the mayors of the cities, and the first selectmen, police, firefighters, all these people who exercise authority over us. The Bible is very clear in the book of Romans. Pray for those who exercise authority over us. That's why you, in obedience to God's word, you do that. Also for the people, we still in the pandemic now. Thank God the things are way easier than was as I remember a few years back. And still people put their lives in each day to help those who are sick, or those who really need help, and I pray the Lord protect them. And this was the message, and we'll be again next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.